Estamos aqui em quarentena, estou com a avó aqui na frente tomando um solzinho e durante a quarentena aqui da pandemia de coronavírus. E, bom, eu queria fazer uma reflexão justamente sobre o tema da pandemia dentro da questão do conservadorismo. Ou melhor, do conservadorismo dentro da questão de situações extremas como uma pandemia ou da ruptura da ordem, etc. Veja só, a gente vê que o nosso governo hoje no Brasil é um governo que está lutando muito contra a ideia de que de que nós estamos vivendo com uma pandemia, né? A gente tem um presidente que está lutando contra a informação sobre a pandemia. Então, espalhando aí ideia de que não existe nada, que não tem nenhum problema, primeiro, né? A primeira teoria veiculada é que não é só uma gripezinha, né? A primeira mesmo foi de que não existe coisa alguma, que era uma invenção, né? Um plano comunista. Depois é só uma gripezinha, não vai morrer ninguém. A terceira não, vai morrer pessoas que já têm doenças, né? E você que não tem doença e tem um histórico de atleta, etc., não precisa se preocupar. Então vamos tirar o sarro das pessoas que morrerem porque eram pessoas fracas, né? E a quarta narrativa é a narrativa de que a cloroquina é um remédio mágico que pode salvar você, então você não precisa se preocupar, né? E a sexta narrativa é que se a gente não voltar a trabalhar, vai colapsar a ordem social, a economia e tudo vai acabar. E vocês estão vendo um barulho de carro andando aqui na minha rua. Eu moro num bairro absolutamente residencial, né? Mas as pessoas continuam circulando normalmente. É um carro atrás do outro, vocês podem ver. Não para, né? Então a gente tem aí essas todas narrativas e depois elas resumem todas em uma só, que é um grande plano comunista de um vírus que foi produzido num laboratório para destruir a economia, mas ao mesmo tempo o vírus só mata as pessoas fracas e nós temos um remédio mágico, viva Bolsonaro, etc e tal, e voltem ao trabalho porque a economia é mais importante, vai morrer só algumas pessoas mesmo, blá blá blá, e só velhos, né, e pessoas que têm algumas comorbidades e não tem nenhuma prova, na verdade, que o vírus nem existe. Então é tudo junto ao mesmo tempo, você entende, assim, era mais ou menos igual, a mesmo tipo de narrativa na época do PT, quando a gente tinha o problema do mensalão, né? Não, todo partido rouba, não, isso aí não existe, isso aí é invenção da mídia, não existe, mas na verdade foi só uma questão pontual, mas todos os outros partidos também roubam, mas isso é invenção, e é tudo ao mesmo tempo, né? Então são teorias que congregam as suas versões contraditórias e o único objetivo é a negação da realidade, né? Então, assim, nós vivemos hoje numa situação extrema, uma situação limite, e algumas pessoas dizem que nós não temos uma situação tal como essa desde a Segunda Guerra Mundial, no mundo, né? Em que nós teremos dificuldades, nós teremos perdas, nós teremos a crise financeira, a crise econômica, e a necessidade de uma rede de solidariedade, de pessoas que se ajudem, etc e tal. Então veja, quando você pensa numa situação deste tipo, você você entende o que é conservadorismo, o verdadeiro conservadorismo, você vai entender que o conservadorismo verdadeiro, ele foi feito para enfrentar situações tais como essas. Então você veja o caso do Winston Churchill, né? É, Ô pai, eu tô numa gravação aqui, depois você conversa comigo, tá? Você veja o caso do Winston Churchill. Ele tava. Ele era um político desacreditado, né? Ele era um sujeito que tinha cometido alguns erros durante a Primeira Guerra Mundial, ele tinha cometido alguns erros de escolha política e tal, e ele era um sujeito que as pessoas não queriam dar mais nenhuma chance para ele, ninguém levava ele a sério, ele era um sujeito desacreditado.
Mas ele era um sujeito conservador, um político conservador. E, é, e a partir do momento que você tinha uma crise estabelecida ali, uma crise estabelecida na Europa da Segunda Guerra Mundial, o Churchill se tornou uma pessoa necessária para a Inglaterra. Por quê? Porque é justamente em situações de caos e calamidade, de ruptura da ordem, de colapso, é que o conservador mostra por que é importante ser conservador. Né? Então veja, mesma coisa a gente pode falar sobre o que acontecia no Império Romano durante o período chamado de anarquia militar, que é um período que eu gosto muito de estudar na história, porque foi justamente durante esse período, a anarquia militar, que foi o período que antecedeu aí o governo do Diocleciano, ou seja, foi logo antes do Constantino, né? E com o final da dinastia do Cômodo, né? Aquele personagem que o Joaquin Phoenix interpreta no Gladiador, né? Então, com o final do governo do Cômodo, que vem depois de Marco Aurélio, o Império passa por um processo de dificuldade, de crise, de ruptura que dura 50 anos. Então são 50 anos de golpes, tomadas de poder e legiões romanas que abandonam as fronteiras, permitindo a invasão bárbara, né? Então você tem uma completa desestruturação política do Império Romano, a economia sucumbe, você tem um problemão. Isso foi antes do Constantino, tá? São 50 anos anteriores ao governo do Diocleciano, que foi basicamente assim, grosso modo, o imperador que vem antes do Constantino. Claro que ali você tem uma tetrarquia, é difícil explicar, mas beleza. É o imperador antes de Constantino. Esses 50 anos de caos foram justamente o período em que... Pera um pouquinho só. Eu tô fazendo uma gravação aqui. Não, já que eu resolvi, já. Tá, ok, obrigado. É, E foi justamente o período em que a igreja cristã se torna um poder importante, porque é um poder importante porque ali você tem uma necessidade, né, um caos que gera uma necessidade, e a necessidade gera a oportunidade para que grupos que têm em sua natureza, em sua formação política, em sua ideologia, digamos assim, a preservação da ordem. Né? E então, por exemplo, você tinha na igreja os bispos que organizavam grupos armados para a defesa das cidades, e você também tinha os bispos que organizavam formas de estocagem de grãos e cereais para momentos de fome. E isso, ao mesmo tempo, estamos falando aqui de uma igreja cristã que era, naquele momento, ainda não aceita como igreja, como religião, digamos, oficial do Império Romano. Era simplesmente uma seita, digamos que, colocada às margens da legalidade. Inclusive isso, certo? Então, era um grupo, digamos, ilegal, que ao mesmo tempo era, naquele momento, durante aqueles 50 anos, adquiriu muito poder, muita influência, porque era uma das formas de estabilidade da vida cotidiana no Império Romano. Então, se você estava numa cidade lá no meio da Gália, por exemplo, olha que inferno, esses carros passando aqui, um inferno. Essas pessoas não sabem então em quarentena, né? Então, assim, no meio da Gália, o sujeito tá lá, passando fome, passando dificuldade, tem invasão bárbara, não tem mais legião nas fronteiras, não tem mais administração, o sistema econômico está em colapso, né? As estradas são dominadas por bandidos. O que acontece? Bom, o bispo organiza um grupo de soldados que vão proteger as pessoas, etc., que vai estocar alimento, e aí evidentemente que se torna mais interessante se converter ao cristianismo durante esses momentos aí, que foi um período muito significativo, onde o Estado rompeu, né? Onde o Estado basicamente desapareceu. E tudo se fazia ali na base
do costume, né? Da associação do costume. Então veja, numa situação caótica, nessa situação, você tem justamente o predomínio e a prevalência de grupos conservadores. O grupo conservador, ó, mais um caminhão do inferno passando na frente da casa, e essa pessoa não entende que está em quarentena, 3 carros ao mesmo tempo passando aqui, é o inferno. Então, durante essas situações de caos que você vai ter justamente o benefício de um grupo conservador. Então, o que eu digo? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o nosso grande benefício agora seria muito bom se no Brasil nós tivéssemos um presidente conservador. Né? Que o presidente conservador ele iria identificar o problema e unificar a nação e dizer: todos nós estamos agora implicados na responsabilidade moral, na responsabilidade ética de combater a pandemia. Né? Então nós devemos não sair de casa, cumprir o nosso papel, as pessoas que trabalham com a saúde cumpram o seu papel, os professores continuem ensinando de casa, os pais cuidem dos filhos, né? Os filhos cuidem dos avós e dos pais, e vivam de forma harmônica, né? Não se entreguem em festas e bebedeiras e loucuras, não saiam pela rua para comprar coisas não necessárias e façam redes de solidariedade, ajudem pessoas nos bairros, etc, etc e tal. Ou seja, tudo o que nós precisávamos agora era de um presidente conservador. E tudo que um presidente conservador precisaria agora é de uma espécie de situação limite, onde seria necessário a sua atuação para digamos, a refundação da ordem social. Então, um conservador de verdade, ele não encontraria na pandemia, tal como vivemos essa pandemia agora do coronavírus, ele não encontraria na pandemia uma espécie de inimigo do seu governo. Agora nosso governo vai naufragar, porque agora a gente não vai conseguir mais fazer nada mesmo. Não, é o contrário. Agora que nosso governo vai dar certo, porque agora que a gente vai unificar a nação, porque a gente não tem, o conservador ele não tem que ficar pensando em coisas que são supérfluas. Né? O conservador ele é o sujeito que vai falar assim: o que é importante nesse momento? Laços familiares, economia local, redes de assistência. As igrejas que são comunitárias têm uma enorme influência e uma enorme importância nesse momento. Ao contrário daquelas igrejas caça-níqueis, onde você não tem uma comunidade que participa, que se reconhece na igreja, é uma espécie de cassino de crente. Então os crentes vão lá para enfiar o seu dinheiro e esperar, puxar a alavanca e esperar que aconteça um milagre, né? Então é uma espécie de cassino de crente. Esses cassinos de crente vão sofrer, né, agora nesse momento. E as igrejas comunitárias, verdadeiras formas de organização social, elas não apenas não vão sofrer, ou melhor, talvez elas até sofram, mas elas vão sofrer menos do que essas igrejas caça-níqueis, e elas vão ainda por cima se tornarem formas de associação benéfica e de ajuda para a coletividade. Então, esse momento agora é um momento que você que fica batendo de porta em porta no domingo, ou você que fica batendo no peito nas redes sociais e dizendo que é cristão, mostrar que você é cristão. Né? Então você que é da igreja, você que tem uma congregação aí no seu bairro, etc e tal, mostre que a sua igreja vai ajudar as pessoas que estão ao redor dela. Né? Então você ajude, por exemplo, as famílias necessitadas e depois você vai colher os frutos. Então é esse momento em que você tem a importância de um conservadorismo real. Então tudo que um presidente conservador precisa é de um tipo de crise que lhe dê a oportunidade de ser conservador. Por quê? Veja só.
Aqui vamos colocar aqui um elemento sobre a discussão do papel do homem na família. Então os conservadores são muito é, é, reclamam bastante sobre como o homem hoje na família não tem mais nenhuma importância para a mulher. Que a mulher não corre risco de vida mais, certo? Então eles entendem que o seu papel estava diretamente ligado no passado com com a necessidade das mulheres de terem uma vida mais estável. Portanto, o homem dentro de casa era mais necessário. Hoje em dia as mulheres se separam, se divorciam e vivem a sua vida normalmente, com a ajuda do Estado, inclusive, porque elas podem dispor de grande liberdade sem que elas enfrentem situações de crise, de dificuldade ou de insegurança muito acentuadas. Então, o que esses conservadores geralmente reclamam? Agora não tem mais, né? Não tem mais por que você casar, não tem mais por que você ter um marido, porque não tem mais por que do que você vai se proteger, né? Então veja, é mais um elemento que mostra como o papel do homem conservador ele é justamente ressaltado ou é justamente ele justamente se destaca nesse momento em que nós temos crises, no momento que nós temos grande perigo na sociedade. Então, a gente pode pensar que um governante conservador agora não estaria reclamando do coronavírus, estaria unificando a sociedade, dizendo vamos lutar contra isso. Né? Não vamos reclamar que os comunistas criaram o vírus para destruir a nossa economia. Fala, não, a economia não é nem tão importante assim. A economia é só um dos elementos da sociedade. Né? O que nós precisamos, o que nós temos de mais importante? O que um conservador diria? O que é mais importante, preservar a economia ou preservar as vidas? Então, um liberal, talvez, ali durante o período anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Vocês sabem que houve uma política de apaziguamento com relação a Adolf Hitler, né? Então, conforme a Alemanha, o Terceiro Reich, ia anexando territórios como Sudetos, Alsácia-Lorena, etc. e tal, muitos países ao redor falavam, deixa pra lá, vamos entrar em guerra com esses caras pra quê? Porque isso aí só vai dar trabalho, vai atrapalhar a economia. Ele só vai matar umas pessoas lá, mas se a gente for se meter, vai atrapalhar a economia. Então o que a gente faz? A gente não se mete. Política do apaziguamento. Até que o problema bateu à sua porta. A hora que chegou na Alsácia-Lorena, na França, eles falaram, peraí, daqui a pouco vai chegar na Inglaterra, né? Porque ele foi pra lá primeiro. Primeiro ele foi pro Oriente, né? Foi pros Balcãs, etc. Agora ele tá vindo pra cá. Então, assim, vai chegar uma hora que ele vai bater em Londres. Então os caras entenderam que a preservação da paz em nome da economia não era uma política de longo prazo. Né? Então, a longo prazo você teria necessidade de combater o problema. E combater o problema significa perder economicamente. E você vai perder economicamente para não ter as vidas da população dizimadas. Simplesmente isso. Então, quando um conservador, que seja conservador de verdade, está diante de um problema neste tipo de situação, em que você tem aí o dilema entre vidas humanas e preservar a economia, o conservador sabe que para preservar a economia de verdade é preciso, no momento, preservar as vidas humanas. Então, nós temos aí esse ministro novo Tait, né, dizendo que se a gente investir demais, pode ter um problema, porque depois vamos comprar muitos respiradores, tá? Aí salva as vidas. Depois que passar a epidemia, o que a gente faz com os respiradores? Ô, ministro, eu tenho uma sugestão do que a gente fazer com esses respiradores, mas não posso falar no vídeo, tá? Mas eu sei que o gasto que vocês tiveram com os respiradores salvou vidas humanas. Então, desculpa, eu acho que um conservador não faria nem essa pergunta. Um conservador jamais iria se perguntar assim, não, mas depois que a gente gastar com remédio, então eu gasto com o remédio da minha avó.
Mas depois ela vai morrer. E aí o dinheiro que eu gastei com remédio? Bom, o dinheiro que eu gastei com remédio é o dinheiro para manter ela viva o máximo de tempo possível. E depois? Bom, depois foi o dinheiro gasto para manter uma vida, uma vida em exercício, para manter uma vida sobre a face da Terra. Então, assim, esse tipo de dilema é ridículo, é um absurdo. Inclusive, assim, eu tenho desprezo pelas pessoas que falam: ah, mas você tem que ver a, as vidas também se contabilizam na economia. Quer dizer, claro que se contabilizam na economia, meu amigo, mas é evidente que a vida é mais importante do que o lucro. Então, se eu tenho hoje, no momento, uma situação em que a gente tem um dilema entre o lucro e as vidas humanas, um conservador saberia qual é a resposta para isso. A resposta é: nós vamos ficar pobres. Nós vamos ficar um pouco pobre durante um tempo. Mas depois a gente sai dessa. Porque a vida dos velhos é mais importante. Porque a vida das pessoas que nós amamos é mais importante. E dos pobres, inclusive, né? Então eu não entendo como que uma pessoa pode se dizer conservadora e aceitar o dilema em que a vida entra como um cálculo econômico. Para mim, a vida não entra como um cálculo econômico. Ela só entra num cálculo econômico quando você tem um dilema entre duas vidas, porque aí você tem um dilema de equidade, né? Você não tem um dilema entre lucro e vida, que não é um dilema de equidade, é um dilema onde a vida é evidentemente superior, né? Lembre-se, os direitos naturais que foram, digamos que, elaborados por John Locke é vida, liberdade e propriedade. A propriedade ele é o mais inferior dos três direitos. A liberdade é superior à propriedade e a vida é superior à liberdade. Ou seja, a sua liberdade de ficar andando pela cidade, fazendo tudo, não é tão importante quanto a vida das pessoas. E a propriedade dos bens, a propriedade, o lucro da sua empresa, não é tão importante quanto a liberdade, e a liberdade não é importante quanto a vida. Então, meus caros, é exatamente isso que eu digo. Um conservador, nesse momento, estaria aproveitando o momento para unificar a sociedade e aumentar o seu poder pessoal ainda por cima. Quer dizer, ele não estaria reclamando, dizendo: vocês querem me deixar como a rainha da Inglaterra. Ele não estaria reclamando e dizendo: ah, vocês estão me prejudicando, meu governo, querem me dar um golpe, né? Não estaria brigando com o governador do estado, em vez de discutir assunto sério, vim falar de eleição, você usou meu nome, blá blá blá. É verdade, usou mesmo. Inclusive porque foi uma espécie de loucura coletiva, essa merda de bolsonarismo, né? Então agora a gente está nessa situação em que nós precisaríamos muito de um presidente conservador e nós não temos.